Então, agora, meus irmãos, para nós encerrar, eu quero falar aqui neste capítulo sobre a questão da Smart TV, né? Que muitos podem falar para mim assim, mas e a Smart TV? Né? A Smart TV, que foi lançada há pouco tempo aí, primeiro nós precisamos entender o que significa a palavra smart. Né? Smart significa esperto em inglês. Né? Então seria, quando você vê a expressão smartphone, smart TV, seria traduzida ao pé da letra, quer dizer, a TV inteligente, o celular inteligente, enfim. Né? O que eu digo sobre a Smart TV? A gente sabe que vai tudo para o mesmo caminho, tudo é questão ali de bom senso. A Smart TV, ela tem uma vantagem, né? Que se a pessoa ela não quiser ver tudo que eu mencionei aí no estudo, essas novelas, esses conteúdos sujo, que não edifica, que não traz comunhão nenhuma com Deus, que a pessoa que só tem comunhão com as trevas, porque a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, o apóstolo Paulo diz: que comunhão que tem a luz com as trevas? Nenhuma. Que concórdia há entre Cristo e Satanás? Nenhuma. Não existe. Nós não podemos ter concordância com Satanás. Não podemos. A gente tem que ser um povo separado. Né? Então na Smart TV, quem tem a Smart TV, mesmo aqueles que têm, né? Do jeito que tá as coisas hoje, era melhor até que não tivesse. Né? Era melhor que as pessoas evitassem isso, que não tivessem. Né? Mas quem tem a sua Smart TV, né, pode assistir coisas no YouTube, porque tem transmissão de igrejas, tem cultos, né, tem a internet, né, mas mesmo assim eu digo, muitas pessoas elas não se contentam em ver só aquilo que está no YouTube. A pessoa ela vai correr para a TV aberta, né? Sobre tudo isso que eu falei aí, para esses programas que não edificam. Então é melhor que a pessoa evite isso daí. Evite a qualquer custo. Se você quiser preservar a tua família, não quiser que ela vá que ela seja destruída, então não tenha. Procure viver com a sua família de outro jeito. Tem outros meios mais construtivos para se viver. Não precisa ficar vivendo só do que a televisão manda. E estão disseminando tudo quanto é porcaria, até mesmo no meio evangélico. Né? As músicas, então, não vou nem falar, as músicas evangélicas. Não vou nem se fala, que tá a mesma coisa das músicas do mundo aí, das músicas seculares, a mesma coisa. Estão colocando dentro do evangelho tudo quanto é coisa que vem lá do inferno. Estão colocando no meio evangélico. E as igrejas estão abraçando de montão e os crentes não estão percebendo porque estão cegos. Estão cegos. Não é cego fisicamente não, cego espiritualmente. Né? Ah, mas você quer dizer que cego não corre perigo? Claro que corre. Corre perigo também. O cego que é deficiente visual, se ele não tiver o temor a Deus, ele vai perder a salvação dele também. Se ele for crente e ele fizer tudo isso que eu mencionei no estudo aí, tudo isso de ruim, ele corre o risco de comprometer a salvação dele também. Ele corre o risco, porque Deus, ele não terá o inocente por culpado e nem o culpado por inocente.
Não é porque é cego que não tá, Tá. tá livre do inferno, não. Existe cego que vai para o inferno? Claro que existe. Existe cego que é bruxo? Claro que existe. Existe cego que é que é servo de Deus? Existe. Eu conheço um monte. Conheço pessoas que são deficientes visuais que têm uma vida mesmo consagrada a Deus, mas da mesma forma que se consagra a vida de uma pessoa a Deus, também se consagra a Satanás, né? Então, o que é que eu aconselho? Evite essas coisas aí. Aí você vai me dizer assim, irmão, mas e o computador? Não é o mesmo caminho? Não tem que saber usar? Tem. O computador, se você não souber utilizar, é um perigo, né? Mas eu aconselho assim, se você puder, substitua a sua Smart TV pelo computador, né? Porque hoje tem essa opção, né? E o computador, ele tem mil e uma utilidade. Ele pode ser uma ferramenta de trabalho, ele pode ser uma ferramenta até mesmo de evangelismo. Você escolhe o que você quer ver ali no computador. Você escolhe ali. Ah, mas se aparecer alguma coisa que não presta ali, ué, fecha a tela. Se aparecer alguma coisa que você vê que não vai trazer edificação nenhuma, fecha a tela. Fecha, muda de site, né? Ou desliga, né? Desliga, fecha a tela, né? Tira os olhos daquilo que é mal, vigia. Tira os olhos daquilo que é mal. Que nem teve uma irmã que teve uma experiência que ela estava com a televisão ali na casa dela, no quarto, e ela estava fazendo uma festa, né, De aniversário. de aniversário ali com a família dela. Aí ela sentiu de ir no quarto. Quando ela chegou lá, a televisão estava desligada e apareceu a cara de um bicho, de um demônio. Então, irmãos, olha, a gente se a gente quiser ter salvação e preservar a nossa família, a gente evita isso aí. Senão você pode continuar do jeito que você tá. Tá certo? Eu quero dizer que isso aí não é uma afronta para quem tem televisão, mas é um estudo bíblico. Deus me direcionou para fazer esse estudo, né? E isso aí não é coisa da Igreja Deus e Amor. Que muitos vão assistir e falar, é coisa da Igreja Deus e Amor. Não é não. É dos fanáticos. É dos fanáticos, é dos brocos. Não é não. Não é. Eu posso te dar o exemplo da própria história. Os pastores antigos, que eu vou falar agora nesse capítulo, os pastores antigos que não eram da Deus e Amor, eles já proibia a televisão. É só você, a história tá aí para quem quiser ler, para quem quiser ver. Eu posso citar as fontes para você buscar isso aí, né? Então nesse capítulo agora eu vou falar sobre os pastores antigos que combateram a televisão, que condenaram e falaram que o conteúdo dela realmente era um conteúdo satânico para afastar os crentes da presença de Deus, como de fato afastou e está afastando até hoje. E muitos não estão percebendo. Vamos lá citar alguns pastores? Vamos lá. O pastor Paulo Leivas Macalão, conhecidíssimo pastor Paulo Leivas Macalão, ele faleceu em 1982, ele era da Assembleia de Deus, ele é compositor de mais de 280 hinos da harpa, ele traduziu os hinos, alguns ele compôs, enfim, né? Fez a letra, a música. Aí ele disse assim: tenho notado que os melhores programas, desde minhas visitas a outros países, tenho notado que os melhores programas são os mais imorais.
Aí ele diz, os crentes eles devem se afastar desse meio de comunicação, né? Por quê? Porque o aspecto espiritual de cada crente tem sido afetado e até mesmo o físico de cada crente, olha só, até males na saúde. Olha só, nunca se viu tanto crente doente como se vê nos dias de hoje. Por quê? Porque aonde há o pecado, ali Satanás está operando. Porque é o que eu falei nos capítulos anteriores. Você é o que você ouve e o que você assiste. Né? Eu quero dizer para os irmãos que eu tenho meu computador. Né? Eu tenho. Né? Eu tenho, mas eu não ligo ele naquilo que é ruim, naquilo que é mal. Né? Eu tenho a Bíblia no meu computador, eu tenho a Bíblia em braille, eu tenho, mas eu faço os meus vídeos aqui para fazer evangelismo, eu baixo o hino no meu computador, que às vezes a gente não consegue comprar CD, e hoje CD nem existe mais, né? Então a gente baixa tudo pelo computador, né? Mas quando aparece alguma coisa, mesmo até no YouTube, quando aparece alguma coisa que eu vejo que não é, que vai demorar muito ou que não vai edificar a minha vida, eu fecho a tela e coloco aquilo que eu quero ouvir, né? Por quê? Porque eu estou guardando a minha vida daquilo que é mal, eu estou fugindo daquilo que é mal, né? Então vamos lá. Outro pastor também que combateu a televisão foi Roberto Montanheiro. Ele disse assim: diga não à televisão e sim à doutrina de Jesus. Esse pastor também era da Assembleia de Deus. Então, isso não é coisa da Igreja Deus e Amor. As igrejas antigas já combatiam isso aí durante muito tempo. Porque os pastores sabiam da gravidade desse problema, dos programas aí, dos conteúdos de televisão. O pastor Joaquim Marcelino da Silva, ele disse assim: são terríveis as experiências que os crentes da igreja de Santo André têm vivido, os crentes da Assembleia de Deus. Aí ele diz: eu orei durante 3 anos, porque todos os que podiam tinham sua televisão. Eu orei durante 3 anos, pedindo que o Senhor me revelasse se os crentes deveriam ter o aparelho de televisão. E o próprio Deus revelou-me que não deveriam possuir aparelho de televisão. E existia pastor também que ele dizia que não podia ter televisão e qualquer que resistisse era afastado da comunhão da igreja, era disciplinado até que se desfizesse do mesmo aparelho. Você entendeu? Então os crentes eram disciplinados, né? Ou seja, é o que a gente diz popularmente, era colocado de banco, né? Era disciplinado até que se desfizesse do aparelho de televisão, né? E alguns que ficavam ali resistindo até eram afastados definitivamente da igreja, né? Por quê? Para você ver o zelo que os pastores tinham com a sua família. E eu falo para você, Deus se agradava dessa época. Deus eu falo para você, meu irmão, minha irmã que vai ouvir esse estudo, Deus ele tem saudade da época que as famílias tinham comunhão entre si, da época que não havia pornografia. Na verdade isso aí sempre teve, mas hoje tá demais, demais da conta, demais, né? Na época que as igrejas elas se preocupavam mais com a vida espiritual dos membros, né? Hoje a gente vê que hoje é cada um cuidando de si, né? Os pastores estão lá muitas vezes apoiando os programas que não edificam,
né? Ah, mas aí você pode falar, ah, mas e os pastores que estão pregando o evangelho na televisão? Hoje em dia, meus irmãos, não tem como. Não tem como, porque hoje em dia, se um pastor ele vai pregar o evangelho, até mesmo no púlpito, se ele pregar hoje uma palavra um pouco mais dura, o povo não aceita. Não é isso, mãe? Né? O povo não aceita, que dirá pregar num programa de televisão. Os irmãos acham que o pastor que for pregar num programa de televisão, se ele for pregar a verdade, não pregar evangelho meia boca, não. Se ele for pregar a verdade, os irmãos acham que esse pastor vai ter audiência no programa dele? Não vai. É ele pregar hoje e no outro dia ser expulso do programa, se não for expulso na mesma hora. Né? Ah, mas tem muito artista de televisão aí que está se convertendo. Bom, eu não sei, né? Não sei. É Deus que vai julgar isso aí, né? Se estão se convertendo ou não, eu não sei. Porque a pessoa que se converte, ela tem mudança de vida, porque conversão é mudança, né? Tem muitas pessoas que estão dentro das igrejas e não se converteu. Estão convencidos. Estão convencidas, não convertidas, né? Então, outro pastor também que combateu a televisão foi Sebastião Rodrigues. Ele disse assim: o Senhor não aceita a televisão por ser maldita. Ele estava falando dos conteúdos da televisão. Aí ele disse: televisão não é para cristão. O Senhor não aceita a televisão por ser maldita. Será que o Senhor inspira os programas que passam nela? E até mesmo os programas evangélicos? Não, porque ela é coisa maldita. Né? É como a questão de água e óleo. Né? Água e óleo não se mistura. Você pode pegar uma água e colocar umas gotinhas de água e umas gotinhas de óleo. Você pode bater, parecer que se misturaram. Quando você for ver, o óleo está completamente separado da água porque são moléculas diferentes. Então o crente que é luz, ele não pode se misturar com o mundo. Não tem como. Não tem como o crente se misturar com o mundo. Se misturar com o mundo ímpio. A não ser que ele vire ímpio também, né? Ou que ele vá pregar para o ímpio. Porque o assunto do ímpio não interessa para nós. Vamos lá, outro pastor que também combateu a televisão. O pastor José Pimentel de Carvalho expressou, ele disse assim: os malefícios da televisão estão sendo mencionados, ele falou isso na década de 60, em 1968. Os malefícios da televisão estão sendo mencionados não só no nosso jornal Mensageiro da Paz, que era o jornal da Assembleia de Deus, mas até em jornais seculares. Um cientista disse que por causa da televisão no futuro, a humanidade será desumanizada. Não é verdade, mãe? Não é isso que está acontecendo? É o que está acontecendo. Isso que ele falou foi em 68, né? Ou seja, em 68 os cientistas previram que a humanidade passaria por isso. E a humanidade e as famílias estão tudo desumana, as crianças também estão ficando desumanas por causa dos programas de televisão, a escola de separação de casais, as novelas, ensinando todo tipo de pornografia, de macumbaria, de espiritismo, de todo tipo de pecado, de homossexualismo, porque tem reencarnações em novela, necromancia, cartomancia, adivinhação, hidromancia, que é a adivinhação por meio da água, enfim. Então essas coisas são pecado diante de Deus e a humanidade está desumana. Né? Aí ele disse mais: o crente, porém, que tem televisão, está roubando a espiritualidade dos seus familiares. Vou repetir essa parte: o crente, porém, que tem televisão, está roubando a espiritualidade dos seus familiares.
Outro pastor também que falou sobre que combateu a televisão é Eugênio de Oliveira. Ele disse assim: o mal produzido pela televisão é tão grande que eu posso compará-lo com o efeito da má língua, que inflama o corpo, que contamina o corpo, inflama a natureza e está cheia de peçonha que são venenos mortais e diabólicos. Quer dizer, venenos. Quem coloca em casa não quer se desfazer mais, só o sangue de Jesus para dar vitória. Veneno. Por que é veneno? Porque tem o que? Satanismo dentro da casa deles. Satanismo, programa que não edifica, né? E o pastor Enoque Morgado, ele disse assim: eu tive uma experiência negativa com a televisão. Uma irmã me contou que teve uma experiência negativa com a televisão. Ele disse, esse pastor, né? E outro pastor disse também que na década de 60, a Igreja Assembleia de Deus em Santos, ela não tinha televisão. Ele proibiu os aparelhos de televisão. Aí ele disse, agora nenhum crente da igreja em Santos tem televisão. Quer dizer, na década de 60 realmente não tinha, né? Outro pastor disse assim, o pastor Ataíde Rodrigues Lima, ele disse assim: o pastor que usa o aparelho de televisão e aqueles que usam o aparelho de televisão trazem o próprio cinema do demônio para dentro de casa. Porque a televisão, no passado, ela era chamada de demônio quadrado. Então era demônio quadrado e cinema do demônio, né? E outro pastor disse assim: o pastor que usa o aparelho de televisão em sua sala é indigno de ocupar o púlpito da igreja. Sabe por quê? Porque o púlpito é a tribuna da verdade. Agora eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã que vai ouvir esse estudo, como que um pastor que está com o coração cheio de coisa da televisão, cheio de pornografia, cheio de novela, cheio de programa imoral, cheio de coisa indecente, como que ele vai pregar a palavra de Deus? Porque a Bíblia diz que pelo fruto se conhece a árvore. Os irmãos acham que a pessoa que está assistindo programas imorais, ela vai sair pela boca dela coisa boa? Não sai, meus irmãos, né? Como que uma árvore má pode dar frutos bons? Não pode. Mateus capítulo 12, versículo 33, abra sua Bíblia lá. Pelos frutos se conhece a árvore. Uma árvore boa não pode dar fruto mau e nem uma árvore mau não pode dar fruto bom. Não pode. Então, meus irmãos, era isso que eu gostaria de falar para vocês a respeito do estudo sobre a televisão, né? Que você possa refletir em tudo que você ouviu, né? Nesse estudo, que você possa refletir em tudo que você ouviu e que você possa examinar a palavra de Deus e examinar a situação do mundo também. E veja se bate uma coisa com outra. Veja que é tudo isso que está acontecendo, a não ser que a sua mente esteja totalmente cauterizada pelo maligno. Aí você não vai conseguir ver mesmo. Porque o pastor Cícero Canuto de Lima, lá do Belenzinho, ele também falou que a televisão é maligna. Ele disse, a televisão é algo maligno, só traz revoluções, enfraquecimento, mundanismo e ainda coisas malignas penetram no seio da igreja, né? Então, a gente vê dentro das igrejas mundanismo desenfreado, até mesmo
As igrejas que eram de doutrina estão adotando devagarzinho o mundanismo desenfreado dentro delas, mas começa aos pouquinhos. Começa uma coisa aqui, outra coisa ali. Não que eu estou dizendo que a pessoa ela não pode cuidar da sua aparência, cuidar da sua... Ela pode sim, mas ela não precisa ser uma pessoa vaidosa, excessiva. Ela não precisa ser uma pessoa que é assim, ligada nas coisas do mundo. Ela não precisa não, porque ela já tem o brilho do Espírito Santo. E infelizmente os programas que as pessoas estão assistindo estão tirando o brilho do Espírito Santo de si. Muitos acham que tem o brilho do Espírito Santo, mas não tem mais. Né? Até tinham, mas por causa do que começou a assistir na televisão, na internet, no celular, no computador, no rádio, os conteúdos que não edificam, o Espírito Santo já saiu da vida de muitos crentes faz tempo. Ah, mas eu falo em língua estranha. Não importa, o inimigo ele também fala em língua. Ah, mas eu pulo, o inimigo também. Não é isso, mãe? Verdade. Né? Não adianta a pessoa... Ah, mas eu sou compositor, eu componho hinos, eu sou compositora, eu componho... Não importa, o inimigo ele também era anjo do céu. Ele também fazia os hinos lá, ele regia o coral lá do céu, né? Mas nem por isso o Senhor poupou ele de perder a salvação. Infelizmente, os que estão se enveredando pelo caminho do mundo, pelo caminho das coisas erradas, vão perder a sua salvação também. Eu quero dizer, meus irmãos, que de repente você pode achar que esse estudo é muito pesado. Mas no último dia, você não vai poder me julgar e dizer que você não ouviu. Porque hoje você tem tempo de ouvir. Um dia você vai querer ouvir essa palavra e não vai poder mais, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. Então, Jesus ele disse, busque a porta estreita hoje, não é amanhã. Busque hoje a porta estreita. Busque hoje o caminho que leva ao céu. Né? Muitos estão achando que vão para o céu, mas estão caminhando para o abismo. E muitas vezes será um abismo sem volta. Amém? Então, meus irmãos, que Deus vos abençoe. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu quero fazer uma oração para aqueles que ouviram, Senhor, esse estudo bíblico, que eles possam, meu Pai, ter entendido, que o Senhor possa iluminar a mente deles e que eles possam, meu Pai, ter comunhão contigo, ao invés de ter comunhão com as coisas do mundo, comunhão com os programas de televisão, com as novelas, com os programas mundanos do rádio, com os programas mundanos do computador, com os programas malignos. Senhor Jesus, que o Senhor venha abençoar as suas famílias, que o Senhor venha abençoar a sua casa, a sua parentela, que o Senhor venha abençoar. Abençoe, meu Pai, aqueles que ainda estão com os corações endurecidos. Ilumina eles também, Senhor, ilumina. Ilumina eles também para que eles possam ver que esse mundo ele está de ladeira abaixo. Ver que os programas, os conteúdos de televisão e da tecnologia, infelizmente não edificam em nada. Que eles possam ver que é bom evitar essas coisas. É bom evitar. Se alguma coisa está tirando a nossa comunhão com o Senhor, é bom a gente evitar, eliminar da nossa vida. Eliminar como Ezequias eliminou as idolatrias, eliminou os altares malignos, que nós possamos eliminar esse altar imundo, essa imagem contrária, essas coisas contrárias que vem muitas vezes na tela do computador, na tela do celular, na tela da televisão, nos programas de rádio. Esses jogos malignos que têm destruído as famílias, Senhor, tenha misericórdia. Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor guarde as nossas crianças. Guarde as nossas crianças, Senhor Jesus. Livra
livra do poder do maligno, livra, Senhor Jesus, de todo o mal. Eu te agradeço, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, meus irmãos, fiquem na paz do Senhor Jesus e que Deus possa vos abençoar e iluminar as vossas vidas e reflitam em tudo que vocês ouviram aqui nesse estudo. Amém?